Olha, meus irmãos, nessa treta vale tudo. Como você sabe, infelizmente, mais de 60 pessoas perderam a vida nesse trágico acidente e ele tem um motivo claro, né? Quando aconteceu outros acidentes aéreos fora e dentro do Brasil, eu sempre observei como as autoridades jogam a culpa em quem faleceu. É sempre assim, ninguém é culpado de nada. A culpa é ou de Deus, através da natureza, ou do próprio piloto. Parece que o cara tem autonomia para fazer o que ele quiser com a aeronave. Não tem controlador de torre, não tem regras, não tem nada. Sempre a corda arrebenta no mais fraco. Afinal de contas, o cara já faleceu, não está aqui para se defender. Então não vamos dizer que o avião é perigoso. Não vamos dizer que se acontecer um acidente ali, as suas chances de sobrevivência são mínimas. E tudo isso para que possa se economizar dinheiro. Não vamos falar isso, vamos sempre colocar a culpa naquele que já se foi e não está aqui para defender. Então esse jato da American Airlines, ele partiu do Kansas e já estava bem próximo de fazer o pouso, né? De repente ele colide com um helicóptero militar. Segundo as autoridades, o jato transportava 60 passageiros, né, sendo 4 tripulantes, e o helicóptero tinha 3 soldados. A CNN, a Rede Podre, na tentativa de manchar o Trump, colocar esse acidente nas costas dele, acabou ajudando o Trump, porque o próprio Trump já tinha falado disso dias antes, inclusive foi promessa de campanha. Ele disse que muita gente incompetente foi contratada, gente que não deveria estar nos cargos que estão, e não foram contratadas pela sua expertise, pelo seu talento, pela sua capacidade de assumir aquele cargo. Foram contratados porque faziam parte de cotas. Tem que ter representante disso, daquilo, daquele outro, mesmo que essas pessoas sejam incompetentes. E isso causou esse acidente, como tem causado no mundo todo. É o mais que a gente vê. Você vê tanto serviço público ruim, né? E você pensa, caramba, como isso aqui é terrível. Até nas lojas mesmo, particulares, né? No serviço privado. Você tá vendo isso porque o poder público já entrou e disse, olha, cadê aqui esse daqui? Por que não tem um representante desse grupo? Por que não tem um representante daquele outro grupo? Vou multar a tua empresa, vou multar para gerar em você. Então os próprios empresários são obrigados a contratar. Não porque a pessoa tem realmente capacidade de assumir aquele cargo, mas porque tem uma cota e ele é obrigado a colocar na empresa dele. O resultado é um serviço ruim, menos vendas, os clientes mal satisfeitos e por aí vai. É o que todos nós presenciamos no nosso dia a dia aqui mesmo no Brasil. E o Trump, meus irmãos, arrebentou, disse a verdade. Antes de colocar ele falando, eu vou colocar as provas do que ele está dizendo. A maior bagunça. A CNN levou um piloto, né? Para dar a opinião dele, tal, profissional. E o cara falou aqui, ó. Acidente nos Estados Unidos aconteceu em espaço aéreo intenso e confuso, diz piloto. Tá vendo? O piloto aqui disse logo, ó, ali é bagunçado, meu irmão. Ali, tá, Deus dará. Pra você ter noção, em um dos trechos, que a conversa é bem longa, tem 9 minutos, né? Mas eu vou resumir aqui pra você. Em um dos trechos, o cara fala, pra você ter noção, que você tem que ver no olho, como se fosse um carro. Imagine você, né? E é engraçado o repórter falando isso, né? Imagine você num carro, né? Que comparado a um avião é uma tartaruga ninja. Você pode pegar uma Lamborghini, uma Ferrari, uma Porsche 911 Turbo S. E você vai ver que a velocidade dela é ínfia. É uma tartaruga comparada a um jato, né? A um avião. Por mais fraquinho que ele seja. E aí o cara fala que não, mas ali já é assim mesmo. As pessoas, quando vê a outra aeronave, aí vai se afastando. Aí, cara, é o cúmulo do ridículo. Chega a ser ofensivo a quem tá assistindo. Então eu vou colocar o diálogo após a colisão, né? Aconteceu a colisão. Essas imagens que você vê aí são reais, né? Você vê a colisão, vê os carros ali de resgate tentando ver se tem algum sobrevivente, mas na hora as autoridades, até pelo o nível da explosão, já sabia que ninguém sobreviveu, né? Sem sobrevivente mesmo, infelizmente. E aí você vai ouvir, eu dublei aqui a conversa, né? Como vocês gostam, eu fiz a dublagem. Você vai escutar a conversa dos controladores ali, dos responsáveis, após a queda. Os caras não sabem nem o que aconteceu direito, né? Não sabe nem o que aconteceu direito. E fala, inclusive, que o helicóptero era militar. Veja aí a nossa dublagem. Em seguida, a gente vai ouvir o que é que o Trump falou. Vamos lá. Atendente de emergência. Colisão, colisão, colisão. Isso é um alerta 3. Colisão. Isso é um alerta 3. Operações. Onde está o alerta 3? Está fora de alcance, na pista 33. Aproximação na pista 33. Queda de helicóptero. Helicóptero CRJ. Modelo de avião Canadá e Regional Jet. Se aproxima na pista 33. Inaudível, distância de 1,6 km para limite da pista. Torre, aqui é operações, aquilo era um helicóptero e um CRJ.
Modelo de avião Canadá e Regional Jet? Afirmativo. Helicóptero CRJ. Modelo de avião Canadá e Regional Jet em aproximação na 33. Torre, operações? Sim, pode falar. Nós sabemos a companhia do helicóptero? PET? Sim. É militar? Sim. E aí, meus nobres? É confuso ou não é? Aí a mídia colocou mais ou menos assim. A ideia da mídia era colocar: a gente expõe que foi um helicóptero militar e isso vai para conta do Trump. Só que Trump já falou que um dos setores mais afetados, justamente por essa agenda woke de contratar pessoas sem competência para agradar grupos, um dos mais afetados nisso, com essa ideologia, foi justamente o exército, o poder público em geral. Tá cheio de gente assim. Era praticamente um requisito, né? A gente brincava quando era mais novo: olha, daqui uns dias o cara vai ter que fazer isso e aquilo para conseguir um emprego, senão não pega. Literalmente estava acontecendo. Então, por conta disso, né, o Trump disse que vai mudar tudo lá, já tá mudando. Ele tá fazendo passo a passo disso em tempo recorde para poder evitar esse tipo de situação. Então, quanto mais a mídia mostra que de fato era um helicóptero militar, o aeroporto tá confuso, é tudo sobra da administração de Biden, porque faz dias que o cara assumiu. Se fizesse pelo menos 1 ano, 2 anos, ainda podia ser que colasse, né? Mas faz dias que o cara assumiu. Então é óbvio que isso aí é consequência da má administração dos governos de esquerda, que onde bota a mão, meu irmão, eles são alquimistas ao contrário. O alquimista é de merda, eles só fazem as coisas contrárias. Agora vamos entender o que é que o Trump tá falando. Vamos lá, eu fiz a dublagem, vamos pra cima. Então deixei o cargo e Biden assumiu. Ele os reduziu ao nível mais baixo do que nunca. Eu coloquei a segurança em primeiro lugar. Obama, Biden e os democratas priorizaram política e elevaram a politicagem a um nível nunca antes visto, porque este foi o nível mais baixo. A política deles era horrível e a politicagem era ainda pior. Então, como você sabe, na semana passada, muito antes do acidente, assinei uma ordem executiva restaurando nossos mais altos padrões para controladores de tráfego aéreo e outros empregos importantes em todo o país. Eu cresci dentro da FAA. Outra história determinou que a força de trabalho era muito branca e que havia esforços concentrados para fazer a administração. É para mudar isso e mudar imediatamente. Isso foi na administração Obama, pouco antes de eu chegar lá. E nós cuidamos dos afro-americanos e dos hispano-americanos. Cuidamos de todos em níveis que ninguém jamais viu antes. É uma das razões pelas quais eu venci, mas eles realmente emitiram uma diretriz para os brancos. E nós queremos as pessoas que são competentes. Aí tentaram distorcer, a UOL colocou um textão em cima, né, da dublagem. Olha, eles não dublaram dessa vez, eles colocaram legendado em letras amarelas e uns diálogos bem grandes, que nem aquele de anime, em cima, cara, em cima da tradução. Assim, ridículo, patético. Literalmente fazendo com que as pessoas não prestem atenção no que o presidente Trump estava falando e passem a ler, né, o que eles têm de pensamento sobre o que ele está declarando. Ou seja, o meu raciocínio. Entende, meus irmãos? O raciocínio deles, olha, não escute o que o cara está falando, né? Era o Terra, me perdoem. Era o site Terra, né? Eles não respeitam nem mesmo os seus telespectadores, porque isso é desrespeitar. É chamar eu de idiotas. Olha, você não tem capacidade de entender sozinho o que o Donald Trump está falando, então pegue mastigado aqui. O que a gente está falando, ó, o que ele disse significa isso aqui. Não, o que o Trump está falando é simples e se resume a isso. Contrataram um bando de gente idiota, gente incompetente, gente sem capacidade intelectual de assumirem esses cargos, e isso em todos os setores públicos e importantes, inclusive da iniciativa privada também, com essa história de cotas. Então foram obrigados a contratar gente assim, e o resultado tá aí. Pessoas em cargos que não entendem nada sobre o cargo, mas estão ali recebendo o salário e tirando a vaga de quem estudou para aquilo. E o resultado é esse. E é por isso que ele falou, antes de acontecer o acidente, eu já tomei a decisão. Só vai entrar agora em cargo por mérito. Não quero saber sua cara, não quero saber de onde você vem, não quero saber de nada disso, nem o que você faz em 4 paredes. Você tirou a nota mais alta, você se mostrou a ser um cara mais competente para aquela vaga, você vai entrar como sempre foi as coisas. Ora, quando você vai comprar um produto, meus irmãos, eu acho que a maioria aqui nunca perguntou a quem foi que fabricou. A maioria, a gente quer saber se o produto é bom, se ele se adequa à nossa necessidade. Isso vai desde um esfregão para limpar o chão, até um veículo, uma casa. Você não quer saber quem fez não, você quer saber se adequa ao seu uso. É simples assim.
Mas a esquerda, com as suas narrativas ridículas e destrutivas, acabou com os países com autonomia, porque a ideia era essa mesmo. É causar tanto prejuízo que as nações não tivessem outra escolha a não ser derrubar suas fronteiras e aceitarem o que os globalistas que estão por trás disso, e são as 13 famílias, querem. É esse o ponto, meus irmãos. É esse o ponto. Então, aqui ficou provado, acredito que para a maioria de vocês, com as matérias da própria mídia podre, isso dá um trabalho, família. Porque se você for pegar tudo mastigadinho, você vai se tornar só mais um idiota, né? Repetindo as mentiras que eles mesmos falam. E eles jogam muito nessa tecla, né? Apertam muito essa tecla, usam muito essa estratégia de repetir muitas vezes uma mentira para que ela passe a ser verdade. E é por isso que eu peço a você que compartilhe esse vídeo, passe essas informações, meus irmãos, porque é fato. Essas pessoas perderam a vida, mais de 60 pessoas aí, por pura ideologia esquerdista. Agora, outra coisa que é admirável no Trump é que é o primeiro político, né, de fato a assumir, a dar uma declaração dessa. Olha, o acidente aconteceu por culpa da incompetência que ali está e eu vou resolver. A maioria faz como eu disse. A culpa é do nosso Senhor Deus, a culpa é do piloto que faleceu, a companhia, o fabricante da aeronave, os controladores de voo, as pessoas que fiscalizam ali, os fiscais, tudo, as autoridades, tudo envolvido ali. Não tem culpa de nada, né? Engraçado é que se você trabalha, né, no McDonald's fazendo sanduíche e o sanduíche sair errado, a culpa é sua, né? Se você trabalha, sei lá, numa fábrica de biscoito, uma fornalha daquela se perde, cabeças vão rolar ali, né? Eu não sei se você sabe disso, mas se acontece uma falha dessa de perder material, o gerente ali, o chefe do setor, se ferra, ele é demitido na hora. Agora, nessas coisas que envolvem perdas, né, de vida, destruição inclusive de estrutura pública e etc, que um acidente desse causa, aí não tem problema pra ninguém, né? É como aquela ponte, né, que despencou ali no nosso querido Maranhão. Político nenhum foi preso, autoridade nenhuma foi presa, embora tivesse vídeo, embora tivesse pessoas denunciando, olha, isso aqui vai cair. Chegou ao cúmulo, né, de pessoas gravarem o momento, de tão absurdo que era, gente gravando direto, vai cair, vai cair, vai cair. O negócio cai, tem um vídeo aí, o negócio cai, ao vivo as pessoas gravando. E qual foi o político que foi punido? Sabe como é que eles foram punidos? Aprovando verbas milionárias agora. Não, agora vamos dar mais dinheiro aí pra vocês gastarem. Aí é bom demais, né, meus irmãos? Aí é bom demais. Já pensou no seu emprego que fosse assim? Você fizesse uma cagada lá e o patrão, meu filho, gostei da sua atitude, vou dobrar seu salário. Isso só acontece com essa galera da lacrosfera, meu irmão. É por isso que onde eles botam a mão, eles são os alquimistas de merda. Onde eles botam a mão, eles transformam em cocô. É isso aí, meus irmãos. Eu lamento aqui, mais uma vez, né, a perca de vida. É sempre os mais inocentes, é sempre os mais frágeis que pagam, né, por essa galera aí, que literalmente são guiados pelas forças malignas. Se você quer entender mais sobre isso, como essas entidades trabalham, por que seres imortais, forças imortais servem a mortais, por quê? Porque você já parou para pensar? Eu já expliquei aqui em vídeo, né? Mas tá lá tudo detalhado no nosso velho Diário do Davi, tem muita explicação, se encontra lá na Hotmart em 10 vezes sem juros. Então, você que quer entender como essas forças trabalham, nome de entidade, como funciona, tudo isso tá lá no velho Diário do Davi, disponível na Hotmart em 10 vezes sem juros. Tá certo, meus irmãos? Então é isso, eu vou encerrando por aqui. Agradeço a cada um de vocês, que Deus abençoe e proteja, reforce as suas orações, porque a nossa luta também não é só física, entenda bem isso, ela é espiritual. Essa galera, né, não trama esses planos das próprias mentes, elas são influenciadas o tempo todo. Muitos até veem as coisas. Então, a gente precisa reforçar a armadura de Deus. Certo, meus irmãos? É isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui!